O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, ironiza ao dizer que está doido para ver o presidente Lula debater o tema da segurança pública com o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, do PL. Repórter Júlia Fermino chegando agora com as informações. Em que contexto ele deu essa declaração? Boa noite, bem-vinda. Oi, Tiago, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Jornal Jovem Pan, na programação da Jovem Pan. É isso, né? Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, chegou a dizer que quer ver e usou o termo que tá doido para ver, então, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também pré-candidato já à presidência, Flávio Bolsonaro, discutindo essa questão da segurança pública aqui no país. Isso porque Flávio Bolsonaro já é o pré-candidato à presidência da República e Lula também vai concorrer à sua reeleição agora, nesse ano, nas eleições de outubro, né? E essa fala foi feita em uma entrevista na estreia do programa Alô, Alô Brasil, da Rádio, aliás, Nacional. A gente tem um trechinho dessa fala de Boulos que foi separado pelo nosso editor Pedro Vitor. Vamos dar uma olhada? A oposição vive dizendo que quer debater segurança pública na eleição. Eu tô doido para ver o Lula debater com Flávio Bolsonaro segurança pública na eleição. Tô doido. Nessa mesma oportunidade, o ministro aproveitou para fazer alguns pontuamentos. Acusou Flávio Bolsonaro de ligação com milícias no Rio de Janeiro. Também citou o caso de Fabrício Queiroz e ainda a contratação de Adriano da Nóbrega, que seria então apontado como chefe do escritório do crime. Nessa oportunidade, Boulos ainda aproveitou para falar sobre a operação na Venezuela, realizada pelos Estados Unidos ainda no começo do ano. Diz que criticou Trump, né? E disse que o presidente norte-americano age com lógica imperialista e que seu interesse não é na Venezuela, mas sim no petróleo do país. Nessa oportunidade, também Boulos destacou aí quais seriam as prioridades do governo agora no próximo semestre, no segundo semestre de 2026. Entre essas prioridades estão a escala 6x1, que propõe a mudança de 44 horas semanais de trabalho para 40 horas semanais, sem a alteração do salário do trabalhador, além da aprovação da PEC da Segurança Pública e também da regulamentação dos trabalhos por aplicativos. Volto com você, Tiago. Júlia Fermino com a palavra de Guilherme Boulos, do ministro, hoje num programa de rádio. Deixa eu chamar a Dora Kramer mais uma vez. Ô Dora, quando o Guilherme Boulos foi escolhido para assumir o ministério, na verdade bem antes, né, quando ele vinha sendo cotado para... Esse vai ser o serviço que ele pretende fazer ao criticar o adversário do presidente Lula, falar que não vê a hora dos dois debaterem sobre a segurança pública. É o que ele vai fazer, não é, Dora? Pois é, mas dependendo pode ser contraproducente, porque olha só, claro que eu também estou louca para ver esse debate, mas não é prudente, nunca é prudente se menosprezar o adversário, porque o tom do Boulos foi realmente de menosprezo. Claro, o presidente Lula, com a experiência de 40, 50 anos na política, com 3 mandatos de presidente, quanto o Flávio Bolsonaro, que num debate que participou, ficou famoso até, precisou sair no meio do debate, enfim, é praticamente um novato. Mas e daí, né? O que o Boulos colocou, o que está implícito na frase dele, é esse menosprezo ao adversário. O salto alto não é um bom conselheiro, nunca foi. Não me esqueço de uma eleição que o Cristóvão Buarque, em Brasília, perdeu a eleição, perdeu no debate em que ele procurou mostrar superioridade em relação ao oponente Joaquim Roriz. Perdeu ali, exatamente no salto alto. Então, realmente, nesse caso do adversário, nunca é bom se menosprezar, porque o resultado pode ser um tiro no pé.
Deixa eu dar as boas-voltas, as boas-vindas aqui para Denise Campos de Toledo, que daqui a pouco também vai estar na entrevista com Jean Paul Prats, né, do Direto ao Ponto, né, Denise? Exatamente. Denise, a discussão longa do fim da escala 6x1, o próprio ministro Guilherme Boulos colocou isso, dizendo que é uma bandeira não só do presidente Lula, mas a tentativa de convencer o Congresso Nacional a aprovar essa discussão. Bem-vinda, Denise. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a você que nos acompanha. Pois é uma das pautas relevantes do governo. O Hugo Mota está inclinado a colocar em discussão essa pauta, só que a gente vê toda uma mobilização das associações de classe por parte dos empresários, tentando fazer com que essa conversa seja um pouco alongada, para que se possa avaliar com cuidado as possíveis implicações negativas, inclusive para os trabalhadores. Já falamos aqui do risco, por exemplo, de aumentar a informalidade, de você ter uma redução da atividade das empresas que não tiverem como bancar novas contratações para conseguir manter a mesma oferta de bens e de serviços. Muitas indústrias não têm capacidade de contratar pessoas para cumprir todo o turno de produção. Então, tem alguns ajustes a serem feitos. A gente já vê vários acordos com os sindicatos que estão ocorrendo, com jornadas inferiores até 40 horas. Mas isso depende do ramo de atividade, do quanto que o custo da mão de obra representa no custo total da empresa e na própria capacidade da empresa de manter a produção, a produtividade diante das novas condições. Agora, é uma bandeira do governo e um apelo muito forte em ano de eleições.